Dentro daquele salão iluminado e cheio de música alta, a festa de aniversário da Ana Castela parecia perfeita por fora, mas por trás dos sorrisos e flashes havia uma tensão silenciosa que ninguém percebeu de imediato. A mãe dela, Michele, observava tudo com atenção, cada gesto, cada olhar, cada movimento do Zé Felipe, que já parecia estar passando do ponto na bebida. Ela não dizia nada, mas seus olhos denunciavam a preocupação crescente ao perceber que o cantor começava a mudar o tom da fala, a postura e até a forma de reagir quando alguém tentava ajudá-lo. Era como se, diante de todos, a mãe tivesse percebido claramente que aquele comportamento não combinava com o ambiente, nem com a imagem que Ana protegia com tanto cuidado, e muito menos com o que ela desejava para a filha. A cada novo gole que ele tentava dar, Michele sentia o coração apertar, esperando que Ana se afastasse daquela situação antes que se tornasse maior do que a festa inteira. O clima começou a mudar quando um dos amigos do Zé, percebendo que ele estava indo longe demais, tentou oferecer água para que ele se recompôsse. O gesto parecia simples, mas a forma como o cantor reagiu chamou a atenção de quem estava mais atento. Ele recusou de maneira impaciente, quase ríspido, como se não precisasse de ajuda. Foi nesse instante que Michele deu 2 passos à frente, sem hesitar. Ela sabia reconhecer o olhar de alguém que já passou da linha da diversão e entrou na zona da imprudência. Para ela, não era apenas bebida, era o risco de seu comportamento afetar emocionalmente a filha, ou de criar narrativas perigosas sobre eles em público. Michele não suportava a ideia de ver Ana sendo arrastada para um problema que não era dela, especialmente em um momento que deveria ser de celebração. Seu instinto materno gritou mais alto, e ela entendeu que precisava agir antes que a situação escapasse do controle. Foi então que aconteceu o momento que viralizou. Ana, em clima de diversão, tentou oferecer mais bebida ao Zé Felipe, sem perceber a gravidade do que estava acontecendo. Mas antes que a garrafa chegasse perto dele, a mão firme de Michele interceptou a cena. Não, Ana, ela disse, em um tom que misturava amor, autoridade e desespero. Não era apenas um pedido, era um alerta, um pedido silencioso para que a filha percebesse a mudança no comportamento do cantor. A atitude pegou todos de surpresa, mas quem observou com atenção entendeu o gesto. Não se tratava de humilhar ninguém, nem de criar confusão. Era sobre proteger a filha de alimentar um comportamento que, segundo relatos, transformava o cantor em alguém impulsivo, exagerado, distante do que ele realmente é quando está sóbrio. A mão de Michele tremia um pouco, mas sua expressão permanecia firme, pronta para segurar o peso daquela decisão. A partir daí, o ambiente mudou de uma maneira sutil, quase imperceptível. Algumas pessoas fingiram não notar, outras trocaram olhares rápidos, mas Michele permanecia próxima, como uma sentinela silenciosa. Ela sabia que muitas vezes pequenas atitudes, quando não contidas, se transformam em grandes tempestades que atingem quem menos merece. Para ela, o que importava não era a festa, não eram as câmeras, e muito menos a opinião dos convidados. O que importava era a segurança emocional da filha. Ana, mesmo sem perceber plenamente naquele instante, sentiu a energia da mãe recuando e compreendeu que aquele gesto tinha um significado maior. Era como se Michele tentasse impedir que uma faísca se transformasse em incêndio. Esse tipo de proteção não nasce do nada, nasce de anos acompanhando, guiando e conhecendo profundamente quem se ama. Enquanto isso, Zé Felipe parecia cada vez mais desconectado do que acontecia ao redor. As risadas excessivas, a postura relaxada demais, e o jeito de responder às pessoas indicavam claramente que ele já não tinha total controle das próprias reações. Quem o conhece sabe que, quando bebe além da conta, ele muda, e era justamente isso que preocupava Michele. Ela já tinha visto esse tipo de transformação em outras pessoas e sabia o quanto podia ser perigoso dentro de relacionamentos públicos. Não era apenas sobre ficar bêbado, era sobre a possibilidade de falar demais, agir sem pensar e criar situações difíceis para Ana lidar depois. A mãe a observava com olhos protetores, temendo que a filha tentasse normalizar aquilo por amor, sem perceber que, aos poucos, poderia se machucar emocionalmente. Com o passar dos minutos, a apreensão só aumentava. Zé tentava manter a animação, mas aos poucos demonstrava sinais de irritação contida quando alguém mencionava água ou descanso. Michele se aproximou ainda mais,
observando cada detalhe, e percebeu que não se tratava de exagero da parte dela. Ele realmente estava mudando o tom, o semblante, a energia. A mãe começou a imaginar manchetes, vídeos recortados, interpretações maldosas, tudo aquilo que o mundo digital é especializado em criar. E, acima de tudo, teme o impacto que isso teria sobre Ana, uma jovem que já lida com pressão, expectativas e exposição. Michelle sabia que, quando o álcool domina, as consequências podem atingir não apenas quem bebe, mas quem ama essa pessoa. As pessoas próximas de Michelle afirmam que ela nunca foi contra o relacionamento, mas sim contra determinadas atitudes que surgem quando a bebida entra em cena. Ela sempre desejou que a filha estivesse ao lado de alguém que a fortalecesse, que somasse, que fosse parceiro nos momentos de luz e de sombra. O problema não era Zé Felipe, era a versão dele que aparecia quando ele ultrapassava seus limites. Essa versão, descrita por relatos como prepotente e inconsequente, assustava a mãe. Ela não suportava imaginar a filha sofrendo calada ou tentando justificar comportamentos que não deveriam ser normalizados. Por isso, naquele dia, ela decidiu agir, mesmo sabendo que poderia ser mal interpretada. Para Michelle, proteger Ana valia qualquer desconforto. A situação não acabou ali. Depois do momento tenso, Michelle chamou Ana discretamente para conversar. Nada de voz alta, nada de drama. Era uma conversa íntima, firme, cheia de carinho e preocupação. Ela explicou que não queria controlar a vida da filha, mas precisava alertá-la sobre os riscos de incentivar aquele comportamento. Ana, emocionada, ouviu em silêncio, absorvendo cada palavra. Era difícil para ela admitir que, em meio à alegria da festa, não percebeu o quanto a situação tinha fugido do equilíbrio. Mas as palavras da mãe ecoaram fundo. Não era bronca, era cuidado. E isso mexeu profundamente com a cantora, que começou a ver a cena com outros olhos. Após a festa, os comentários começaram a se espalhar, e a história ganhou as redes sociais. Muitos olharam apenas a superfície, mas quem estava perto entendeu que não se tratava de conflito familiar, e sim de proteção. Michelle não queria criar polêmica, nem tomar partido de nada. Ela só queria preservar a filha de uma situação que poderia se tornar pública de maneira ainda mais complicada. A mãe sabe que a internet transforma segundos em narrativas inteiras, e que qualquer cena mal interpretada poderia machucar Ana. Por isso, prefere sempre agir antes que algo tome proporções irreversíveis. Seu amor é ativo, atento, silencioso, mas firme como poucos. E assim, sem gritar, sem expor, sem confrontar ninguém diretamente, Michelle acabou se tornando a protagonista involuntária de um momento que escancarou uma verdade incômoda. Às vezes, quem mais protege é quem menos aparece. Sua atitude, embora simples, revelou uma preocupação profunda com o bem-estar emocional da filha e com o impacto que certas atitudes podem ter em um relacionamento já exposto demais. Para muitos, foi apenas uma intervenção em uma festa. Para Michelle, foi a chance de impedir que a filha alimentasse um comportamento que poderia se transformar em dor no futuro. E, para Ana, foi o lembrete de que, por trás de toda a fama, toda a música e toda a luz, existe uma mãe que enxerga muito além do que os olhos podem ver. Após a festa, os comentários começaram a se espalhar, e a história ganhou as redes sociais. Muitos olharam apenas a superfície, mas quem estava perto entendeu que não se tratava de conflito familiar, e sim de proteção. Michelle não queria criar polêmica, nem tomar partido de nada. Ela só queria preservar a filha de uma situação que poderia se tornar pública de maneira ainda mais complicada. A mãe sabe que a internet transforma segundos em narrativas inteiras, e que qualquer cena mal interpretada poderia machucar Ana. Por isso, prefere sempre agir antes que algo tome proporções irreversíveis. Seu amor é ativo, atento, silencioso, mas firme como poucos. E assim, sem gritar, sem expor, sem confrontar ninguém diretamente, Michelle acabou se tornando a protagonista involuntária de um momento que escancarou uma verdade incômoda. Às vezes, quem mais protege é quem menos aparece. Sua atitude, embora simples, revelou uma preocupação profunda com o bem-estar emocional da filha e com o impacto que certas atitudes podem ter em um relacionamento já exposto demais. Para muitos, foi apenas uma intervenção em uma festa.
Para Michelle, foi a chance de impedir que a filha alimentasse um comportamento que poderia se transformar em dor no futuro. E, para Ana, foi o lembrete de que, por trás de toda a fama, toda a música e toda a luz, existe uma mãe que enxerga muito além do que os olhos podem ver.